2 Coríntios capítulo 6, verso 2 diz: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te rendo graça, Pai amado, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Pai, eu creio que é um tempo oportuno, Senhor. Um tempo, Deus, presente do Senhor para nossas vidas. Espírito Santo, e esse tempo oportuno, a qual o Senhor nos concede aqui nesta noite, Senhor. Pai, que possamos aproveitar, ó Deus, que possamos te responder com sabedoria, com discernimento. Espírito Santo, nos dá sabedoria, nos dá visão. Abre a nossa mente nesta noite, Senhor, para que possamos te responder da maneira que o Senhor espera, da maneira que o Senhor deseja, Pai. Que a nossa mente, o nosso coração aqui nesta noite, ele seja aberto, para que possamos viver a tua vontade, viver o teu propósito, Senhor. Porque o Senhor nos criou para um propósito. O Senhor nos criou para algo maior do que sonhamos, do que imaginamos. Espírito Santo de Deus, nos revela aqui nesta noite a tua vontade, o teu querer, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor não venha falar no nosso coração aquilo que queremos ouvir, mas tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Se tiver que confrontar, confronta. O que não queremos sair daqui é da mesma forma. Nos muda, Espírito Santo. Nos muda, Senhor. Renova. Transforma a casa, Deus. Esse lugar é teu, Senhor. Essa casa é tua, Espírito Santo. Faz morada aqui nesta noite, em cada coração. Faz morada em cada vida, Espírito Santo. Consola os corações aflitos. Derrama paz sobre aqueles, Pai, aqui nesta noite, Senhor, que estão tristes. Espírito Santo, que não seja, Deus, apenas um momento na tua presença, mas que seja uma noite de transformação, uma noite de renovo, Senhor, uma noite de derramar espiritual. Eu profetizo aqui nesta noite, Deus, milagres. Eu profetizo salvação, restauração, transformação, porque a tua palavra ela tem poder para isso, Deus. Porque o Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo. E eu creio nos teus milagres, eu creio nas tuas promessas. Por isso que estamos aqui, Espírito Santo. Porque sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar, Deus. Essa graça, esse amor, essa presença que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos coloca nesse lugar, Deus. Porque é ela que nos fortalece dia após dia. E eu profetizo que não sairemos aqui hoje da mesma forma, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: meu irmão, diga com fé, diga: meu irmão, Deus, Ele tem um tempo oportuno para você nesta noite. Ele deu glória a Deus, Ele deu um amém. Se Ele deu um amém, Ele recebe um tempo oportuno de Deus na vida dele. Onde a gente leu lá no verso 2, a Bíblia diz: onde diz, eu te vi no tempo do quê? Da oportunidade. Ele falou no tempo da oportunidade. Ele disse: também te socorri, e eu também te socorri no dia da salvação. E eis agora um tempo sobremodo oportuno. O que é oportunidade? Oportunidade é uma ocasião favorável, quando eu e você temos o direito de tomar uma decisão que pode mudar a nossa vida por completo.
Quando você tem uma decisão que pode transformar a nossa vida, e não só para hoje, mas para sempre. E eu creio, querido, nesse momento eu quero dizer para você que também eu creio que há momentos da nossa vida que Deus ele gera oportunidade, e a oportunidade ela é um presente de Deus. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de conhecer pessoas novas, Deus nos dá a oportunidade de viver tempo extraordinário, Deus nos dá a oportunidade todos os dias de viver o extraordinário, mas a oportunidade ela vem e vai. A oportunidade ela chega e vai embora. Sempre vai ter um tempo de oportunidade. E muitas vezes a crise ela leva algumas pessoas a chorar. Mas a mesma crise que leva as pessoas a chorar, ela leva outras pessoas a viver algo novo. Porque tem pessoas que se agarram com a crise, pessoas que ficam vivendo chorando por conta da crise, enquanto outros aproveitam a crise para gerar uma oportunidade. A pandemia fez muitas pessoas chorar, mas na pandemia uns choraram, uns reclamaram e muitos aproveitaram aquele momento como uma oportunidade para viver algo novo. A oportunidade de Deus ela sempre vai chegar na sua vida. Deus ele gera tempos, momentos da nossa vida extraordinários. Ele coloca pessoas na nossa vida, tira pessoas, problema chega, problema vai, bênção vem, bênção vai. Agora, eu e você temos, e o que eu quero falar para você hoje é um tempo da oportunidade. O tema dessa ministração hoje é o tempo da oportunidade. Talvez você está falando, pastor, mas que tempo da oportunidade que o Senhor está falando? O Senhor não sabe nem como está a minha vida. O Senhor não sabe nem o que eu estou passando. Mas Deus, esta noite, Ele dá uma oportunidade. Ou você se prende à tristeza, ou você larga ela. A gente tem uma oportunidade para tudo na nossa vida. A gente tem direito de escolhas na nossa vida. Eu acho tão interessante que, como eu sou barbeiro, a gente sabe que eu tenho uma parceria com a marca que eu posso estar sempre, a Troia Ré. E eu lembro quando eu entrei para entrar nessa marca, no tempo que eu fui chamado para trabalhar com eles, eram 4 donos dessa empresa. Só que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, todas as empresas fechando. Quando estava todas as empresas fechando, todo mundo com medo, um dos donos falou: eu compro a parte de todo mundo. Todo mundo com medo da pandemia vendeu suas partes para esse rapaz que é o dono agora. E ele disse que dia antes de comprar a empresa, não tinha nem chegado a pandemia ainda. Ele disse que sentiu no coração à noite, compra a matéria-prima de fazer gel. Ele pegou todo o dinheiro que tinha e investiu na matéria-prima para fazer o gel. Ele disse, quando investiu na matéria-prima, na outra semana bateu a pandemia e todo mundo estava precisando de gel. E o que é que o cara tinha comprado? Tudo. O gel comprou as 3 partes de todos os empresários. Quando terminou a pandemia, o cara tinha crescido a empresa 70 vezes por cento do que eu quero. Ela cresceu 70%. Uma oportunidade. Uns choraram, um se prendeu à crise, mas ele olhou para aquela crise e falou o quê? É um tempo de uma oportunidade. É um tempo de viver algo novo. É o tempo do novo de Deus. É o tempo que Deus está gerando uma oportunidade na minha vida. Deus ele gera oportunidade, querido. O nosso Deus é um Deus de recomeço. É um Deus que apresenta algo novo. Todo mundo tem uma oportunidade de mudar de vida, tem uma oportunidade de viver algo novo, mas porque muitas pessoas não vivem, pastor, porque ela se prende ao choro, ela se prende à crise, ela só murmura, ela só chora, e fica preso a isso. Quem está preso, querido, ao choro, quem está preso à crise, ela não consegue ver as oportunidades que Deus está gerando. Tem muitas pessoas que perdem a bênção de Deus, porque ela está presa. E Deus está falando para você, é um tempo oportuno. Eu tenho um tempo novo para a sua vida, eu tenho algo novo para a sua vida. É a mesma coisa, eu vejo, às vezes vou conversar com pessoas, eu falo, irmão, está na hora de você voar, está na hora de você crescer. Já viu aquele ditado? A
A pessoa às vezes ela está trabalhando em algo e ela fala: time que está ganhando não se mexe, se eu estou aqui está bom demais, estou ganhando meu dinheirinho. E ela se contenta naquilo. Não pense em crescer, e Deus está gerando uma oportunidade. Vai ter pessoas que ela morre trabalhando no lugar, a oportunidade chega e ela não pega. Passa a vida toda, às vezes eu vou conversar com o João e falo: filho, não pastor, mas lá o doutor está bom demais, eu estou dizendo que está ruim. Mas veja as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Um dia eu tive que tomar uma decisão da minha vida. E a primeira decisão que eu tomei da minha vida, eu trabalhava em construção, e a primeira oportunidade foi quando eu entrei na Igreja Batista Salva Viva. E eu fui para uma conferência em São Paulo. E naquela conferência, quando eu estava em São Paulo, o pastor que estava comigo no tempo, ele olhou para mim e falou: quero chamar você para trabalhar na igreja. Eu falei para ele: eu quero. Só que ele falou: você ganha quanto? Eu falei: eu ganho tanto. Ele falou: agora a igreja só pode me pagar metade. Tinha decisão tomar. Falou: daqui a 4 dias você me dá a decisão, você quer dar agora? Ele falou: qual é? Você quer? Aí você fala: é loucura, pastor. Foi loucura mesmo que eu fiz. Ganhava tanto para você ganhar a metade. Passei um tempo só, e naquele tempo eu era solteiro. Conhecia minha esposa, agora estava para casar, não tinha como eu continuar daquela mesma maneira. E eu comecei a ver as oportunidades. E qual era a oportunidade que surgiu na minha mente? Eu disse: você é barbeiro. Era uma oportunidade. Se você é barbeiro. E naquele tempo, quando eu pensei em ser barbeiro, o dinheiro que eu tinha para começar uma barbearia era R$350. Lembra como hoje falei com o irmão Daniel trouxe uma maquinazinha para mim e uma tesoura. Eu comecei a cortar cabelo em casa numa cadeira de plástico. Cortava do lado, girava a cadeira do cliente para o outro, e o cliente aqui, ó, o ventilador, a muriçoca na canela. Eu dizia: não dá não, se eu tirar a muriçoca do ventilador, o menino fica no calor. E ficava cortando o cabelo. E chegou um dia, naquela oportunidade, eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu não quero trabalhar mais na igreja, não quero receber mais pela igreja. Ele falou: por quê? Eu vou trabalhar agora cortando o cabelo. Quando eu pensei isso, as pessoas chegaram em mim e falaram: tu vai deixar o certo pelo duvidoso. Lembra que tu tem uma mulher e agora tu tem uma criança de 10 anos, e se dá errado? Podia dar errado, mas eu falei: eu quero, é uma oportunidade de Deus. Eu vou trabalhar para mim. E naquela noite, saí do culto, e naquele dia eu fui pro culto, cheguei em casa, naquele culto, sentei na minha cama e falei: Deus, eu só tenho uma máquina e uma tesoura. Até a cadeira que eu tenho é de prazo. Eu não tenho condições de montar uma barbearia, mas o Senhor é Deus, o Senhor tem condições de me dar uma barbearia. Deus. A minha única palavra que eu falei para Deus foi essa: lembra como hoje. O Senhor é Deus, o Senhor pode me dar. Deitei na minha cama e fui dormir. No outro dia recebi uma ligação. Estava com um carro de uma pessoa. Peguei aquele carro, fui na casa dele buscar ele. Quando eu cheguei, o outro carro dele tinha quebrado. Quando eu entrei naquele carro, quando eu cheguei na casa dele, fui descendo do carro, ele falou: não precisa descer. Vai dirigindo, que eu vou mexer aqui no meu notebook, que eu preciso mandar uma mensagem para a minha empresa. Ele olhou para mim e falou: você vai abrir sua barbearia? Eu falei: abrir eu quero. Condições eu não tenho. Ele olhou para mim e falou: e se eu te disser que ontem à noite Deus falou comigo e mandou te abençoar com R$2.000? R$2.000 dá para montar uma barbearia? Não dá. E eu olhei para ele e falei: obrigado pelo seu coração, mas R$2.000 não dá para montar uma barbearia. Ele falou: calma, Deus mandou lhe dar o ponto. Você não vai pagar aluguel. Só que o ponto faltava terminar, colocar cerâmica, pintar. Eu falei: mas eu não tenho condições de pintar. Ele falou: você já trabalhou em construção, você sabe, eu vou te dar tudo que você precisa para colocar nele, gesso, só quem vai fazer é você, o seu poder. E quantas pessoas olham para mim: vai dar errado. Mas eu entendi que era um tempo oportuno de Deus. Era um tempo oportuno do Senhor. Tinha as coisas que eu podia olhar para lá: ter um filho de 2 anos, uma esposa, e se der errado. Tinha tudo isso para mim olhar e colocar na balança. Mas eu entendi, eu tinha falado com Deus, eu tinha orado a Deus, e Deus gerou a oportunidade, eu não podia deixar essa oportunidade passar. E eu lembro no primeiro dia que eu abri a minha barbearia,
Essa abençoado, meu coração ainda toda vez eu digo a Deus, se eu tenho que quebrantar esse meu coração, porque toda vez que eu vejo ele, eu não tenho raiva dele. A mãe ainda bata aquela mágoazinha do primeiro cliente meu. Toda vez que eu vejo ele, eu peço para Deus quebrar isso em mim. Porque o meu primeiro cliente que sentou na cadeira da minha barbearia, o primeiro, ele sentou na cadeira e falou: eu corto cabelo em casa e eu sei cortar o cabelo do meu filho. Você vai passar a máquina aqui, aqui, aqui. Começou ele. Primeiro. Quando eu terminei, ele olhou para mim e falou: não gostei. Foi segundo. Seu primeiro cliente. Você acha como eu fiquei? Fiquei mal. Falei: meu Deus, isso não é para mim. Voltei para casa triste. Cheguei em casa, olhei para mim e falou: amor, não sei se dá para continuar. Ela foi o que disse, meu primeiro cliente. Ela falou, e aí eu disse: mas dê calma, menino, eu vou continuar, porque foi Deus que me colocou naquele lugar. Foi Deus. Fiquei ali uma semana. Chegava o dia, tinha dias que eu cortava um cabelo. Eu vi um propósito com Deus. Eu vi: Deus, na quinta-feira eu tenho uma célula. Todo o dinheiro que eu ganhar na quinta-feira eu compro um lanche da célula. Quando passava o dia eu tinha que botar dinheiro no meu bolso para pagar o lanche. Eu nem conseguia pelos cabelos que eu cortava. Dificuldade. Mas eu entendi, no meio daquela dificuldade era um tempo oportuno de Deus para a minha vida. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Por isso que hoje eu entendo. Minha barbearia, tudo que eu tenho, não foi eu, foi Deus que me deu. Mas porque eu aproveitei o tempo oportuno que Ele me deu. Quando a oportunidade veio, eu abracei. Deixa eu te dizer, o mesmo Deus que fez na minha vida é o mesmo Deus que gera oportunidade para você. É o mesmo Deus que abre porta, e eu profetizo sobre a sua vida. Deus está abrindo portas, querido, para você. Deus está abrindo porta de bênção, porta de emprego. Deus está colocando provisões diante da sua vida. Abra os olhos para aquilo que Deus tem para você. Não tenha medo de aproveitar as oportunidades que Deus está te dando por causa do medo. Temos que ter medo, porque o medo faz bem para algumas coisas, mas nem para todas as coisas. O medo ele ajuda em algumas situações, mas em outra não. Ora, Deus, veja se as oportunidades são de Deus e abraça ela. Vai chegar pessoas que vão te dizer não. Vai chegar pessoas para dizer que está errado. Ouve a voz de Deus. Ouve o Espírito Santo falando no teu coração. Quantas pessoas disseram que ia dar errado? Mas quando dizia que ia dar errado, vinha algo dentro de mim falando: filho, é uma oportunidade. Eu estou cuidando. Eu estou cuidando. E até hoje, eu vivo essa oportunidade, essa bênção de Deus sobre a minha vida. Mas tudo, querido, quando a gente faz para Deus, a gente vê a oportunidade do Senhor. Deus ele nos abençoa de uma maneira que a gente nem imagina. Deus nos abençoa de uma maneira, eu quero dizer para você, esse mesmo Deus, Ele vai gerar oportunidades sobre a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero falar para você, os que não enxergam a oportunidade. Quem é a pessoa está do seu lado? Há pessoas que não enxergam as oportunidades. Querido, por incrível que pareça, tem pessoas que elas não enxergam. Elas não estão preparadas para viver as oportunidades. Tem pessoas que estudam, faz faculdade, faz isso, faz aquilo, mas ela nunca conclui aquilo que ela começa. Chega no meio, ela para, chega no meio, ela desiste. O maior problema, querido, é que quando a oportunidade aparece, ela se torna incapaz de enxergar aquilo que Deus tem para ela. Ela se torna incapaz de enxergar a oportunidade de Deus para a vida dela. É tão interessante que a Bíblia fala que estudiosos, homens, na tradição judaica, homens que conheciam a Bíblia, liam a Bíblia, escutaram a profecia, sabiam da Bíblia de cor, e eles escutaram, ouviam as pessoas pregando, profetizando sobre a vinda do Messias. Que o Messias estava vindo, que o Messias ia chegar. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas 19:37.
Abra sua Bíblia lá em Lucas 19:37 ao verso 44. Lucas 19:37. Amém? Olha o que diz. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosava a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conhecerás por ti a mesma ainda hoje, que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão, de trincheiras por todos os lados te apertarão. Ou seja, verso 44 diz: e em ti arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Querido, e quero que você entenda algo aqui, como eu falei para você, de acordo com a tradução judaica, todos os judeus eles conheciam o ensino. Eles sabiam que o Messias teria que se apresentar por 3 sinais. Eles ouviram isso, eles aprenderam isso. E o primeiro sinal que o Messias viria, eles teriam que o Messias ele seria reconhecido como filho de Davi, que ele pertencia a uma linhagem real. Essa era a primeira coisa. Esse era um dos primeiros sinais que Jesus seria reconhecido como filho de Davi, que ele fazia parte de uma linhagem real. E a segunda coisa, ele deveria ser ungido publicamente. Jesus deixou sinal sobre a vida dele. E o povo ali da lei judaica, eles estudavam sobre isso. E o terceiro sinal, ele deveria ser reconhecido pelo povo como Salvador, que veio para salvar. As pessoas sabiam disso, na lei judaica eles tinham estudado sobre isso. Então o Evangelho de Marcos como o Evangelho de Lucas mostra essas 3 coisas que aconteceram na frente do povo. E o povo não reconheceu. O povo não aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz, é tão interessante que quando Jesus entrou em Jericó, um cego, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eram os primeiros sinais que quando Jesus chegasse, ele ia ser reconhecido como filho de quem? De Davi, a primeira linhagem. E depois ele entrou em Betânia e foi ungido o pé por uma mulher publicamente. O segundo sinal. O terceiro sinal, depois Jesus entra em Jerusalém e a multidão começou a ovacionar ele, dizendo: Hosana, que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana significa Salvador, salva-nos. Então os 3 sinais aconteceram, mas mesmo assim as pessoas não conseguiram enxergar que aquele era o Senhor, era o Salvador. É triste, o povo escolhido de Deus não conseguiram perceber que era ele que tinha chegado. O povo escolhido de Deus não ter conhecido o Filho enviado da parte do Senhor. Que o Senhor, querido, Ele nos livre dessa cegueira espiritual. Que Ele me livre e Ele te livre dessa cegueira espiritual. Que eu e você possamos conhecer o Senhor. Possamos aproveitar o tempo da oportunidade do Senhor. Porque essas pessoas aqui, eles não conheceram a Cristo. O Filho de Deus, o enviado, os sinais aconteceram, mas eles estavam cegos. A oportunidade chegou.
Cristo tinha chegado naquele lugar. Deixa eu te dizer, até hoje, Cristo, Ele tem chegado na vida de muitos. Ele tem chegado na vida de muitos. E a gente não tem reconhecido Ele. A gente não tem dado lugar para Ele. A gente não tem aceitado Ele. Sabe o que aconteceu? Quando Cristo chega ali em Jerusalém, a multidão, as pessoas começaram a clamar: Hosana, Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. Mas os religiosos, eles estavam cegos e não conheceram a Cristo. O Salvador, o enviado de Deus, tinha chegado naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer aqui para você hoje, querido? Deus, todos os dias, Ele tem se apresentado para mim e para você. Agora, às vezes a gente não enxerga a oportunidade de Deus. Não enxergamos aquilo que Ele tem gerado para nós. Não enxergamos aquilo que Ele tem colocado na nossa frente. Esse povo estudou a Bíblia, conhecia a Bíblia na lei judaica, mas não era só conhecer a Bíblia, porque espiritualmente eles estavam cegos. Eles não conheceram o que era Jesus. Eles não reconheceram que era o Filho de Deus. Deixa eu dizer para você que hoje não é só você dizer que crê, não é só dizer que acredita. Ele está batendo na porta do teu coração. Se você não abrir, querido, não entra. E se Deus ele é educado, se Deus ele é educado, ele só entra onde é chamado. Deus não entra onde não é chamado. Deus ele quer gerar oportunidade. Mas sabe ele vai gerar oportunidade para quem? Para aquele que está diante do Senhor. Porque se você não quiser receber, ele está para dentro. Se você não abrir, ele não vai entrar. Ele só faz da vida daqueles que chegam e falam: Senhor, eis-me aqui, faz da minha vida, faz em mim. E a segunda coisa que eu quero falar para você, diga para a pessoa que está do seu lado: há pessoas que percebem a oportunidade e aproveitam. Tem aqueles que não enxergam a oportunidade, mas também tem aquelas pessoas que enxergam a oportunidade. Porque o meu Deus e o seu Deus é um Deus de oportunidade. Esses dias, essa semana, não lembro bem, um dia, na quinta-feira, eu fui para a academia com a minha esposa. A gente sai de casa às 5 horas da manhã. E quando a gente vai, chega ali na praça, ali no ponto X, eu passo no carro, paro mais à frente, a minha esposa olhou para mim e falou: amor, olha a situação daquele rapaz. Eu já tinha passado no carro, eu não tinha visto. Eu parei o carro mais na frente, estava na descida ali, que tem aquele quebra-mola, e olhei pelo retrovisor. E quando eu olhei pelo retrovisor, 5 horas da manhã, estava no shopping, sentado no chão, com a cabeça baixa, uma bolsa do lado, e eu não sabia nem o que era, tatuagem assim do lado, no braço. E eu parei o carro e fiquei olhando. Só que algo começou a me incomodar: falhar. Aí eu parei o carro, minha esposa fez o que? Eu desci do carro. Meu filho estava comigo e ela desci do carro, abri a porta do carro e fui lá onde ele estava. Aquela parada na praça cheia de gente, eu desci lá onde ele estava. Já cheguei junto dele, baixei uma vez, já abracei ele, botei a mão sobre ele. Eu falei: você, quando eu cheguei junto dele, que eu olhei para ele, ele estava cheio de sangue. Esse cara está baleado. Ele cheio de sangue, o braço assim. Aí eu botei a mão dele e falei: amigão, o que foi que aconteceu? Você está bem? Aí ele falou: não estou bem, eu não estou bem. Aí começou a falar: o que aconteceu? Ele mostrou no braço, graças a Deus não tinha levado um tiro, ligado? Estava com morto no braço, cheio de sangue. Eu olhei para ele: o que aconteceu? Aí comecei a falar de Deus para ele. Falei: vamos para a igreja. Aí ele fez: eu não sei se eu vou estar mais aqui, daqui para lá. Tipo, não sei se eu vou estar mais vivo. Não sei. Sabe o que eu fiz? Se posso orar com você? Eu fiz: pode. Eu entendi que aquilo era uma oportunidade de Deus para orar pela vida daquela gente. Coloquei a mão sobre ele e comecei a orar. Ele chorava feito criança. Cheio de pessoas olhando, eu não quis saber quem estava olhando. Era uma oportunidade de Deus para me falar do nome de Deus para ele. Não quis saber se tinha sangue, não quis saber como é que ele estava, abracei ele. Comecei a orar com ele. Orei, ele chorou. Não lembro quanto tempo eu fiquei ali com ele. Falei: Jesus te ama. Quando você puder falar na igreja, ele não falou de se matar mais.
E eu disse, quando a gente se encontrar pelo caminho, eu posso parar e a gente começar. E fiz longe, a hora que o Senhor quiser. Falei amém. Fui embora para a academia, mas eu fui em paz, porque eu entendi que ali Deus colocou uma oportunidade para mim falar do amor dele para aquele jovem. Porque talvez se eu não tivesse ido lá falar do amor do Senhor para ele, talvez ele tinha tirado a vida dele. Eu lembro que esses dias eu comentei com o Joyce, eu estava em casa, tem um beco lá na rua onde eu moro que não chega nada de entrega. As pessoas que moram lá colocam o endereço no nome de outros. E eu estava em casa, de repente o meu celular tocou, dentro desse beco o rapaz falou, não, deixaram uma entrega do senhor da casa da minha mãe. Não tinha nada a ver com a minha casa. Eu falei, como assim? Ele falou, tá lá, o senhor vai pegar, depois o senhor passa aqui, eu disse, eu vou pegar agora. E eu subi, peguei o negócio da casa dele, quando eu estava voltando para casa, eu vi uma pessoa lá na rua, eu voltei, aquele algo, volta e fala para ela, conversa com ela. Eu voltei, quando eu voltei, comecei a falar para ela, como é que você está? Ela começou a falar para mim, mas eu quero me matar. Eu pensei em coisa tirar a minha vida. Minha mente só está pedindo isso. E eu comecei a orar por ela. Eu entendi que Deus me colocou naquele lugar, uma oportunidade para falar do amor dele para aquela pessoa, para que ela não tirasse a vida dela. Querido, Deus te dá a oportunidade de você viver algo para você, mas Deus te dá a oportunidade de você ser bênção também na vida das pessoas. Porque quando você faz algo para uma pessoa, você faz o bem para você também. Você é abençoado com ela. Porque há aqueles que aproveitam a oportunidade, enquanto tem gente que deixa a oportunidade de se embora, tem outros que ele só precisa de uma oportunidade para ele abraçar. Enquanto tem aqueles que não enxergam a oportunidade, tem uns que só estão esperando uma oportunidade para viver o sobrenatural de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, verso 35. Lucas 18. A gente vai segurar em Lucas 18, 35. Amém? Olha o que diz: aconteceu ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo o quê? Esmola. Ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que é aquilo? E anunciaram que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. E tendo chegado, perguntou-lhe: Jesus, o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Há aqueles que não enxergam a oportunidade, mas também tem aqueles que só precisam de uma oportunidade. A Bíblia diz que esse homem, ele era mendigo. Esse homem, ele estava ali em Jericó, um cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Era a vida dele todos os dias, estar ali mendigando. E um dia Jesus, o Nazareno, estava passando naquele lugar. E ele escuta o tropel, ele escuta as suadas, as músicas, os cânticos. As pessoas chegando, ele fala: o que é que está acontecendo? Quem está passando nesse lugar? E as pessoas falam: é Jesus. Quem? Jesus. O Nazareno. Ele entendeu, é uma oportunidade de mudança de vida. A tua decisão de hoje, ela pode mudar a tua vida para sempre. E a oportunidade que aquele homem teve naquele momento, ele falou: não vou deixá-la passar, eu só preciso de uma. E essa oportunidade chegou e agora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a multidão dizia? Cala a boca, está incomodando o mestre. Jesus vai parar para o mendigo, pobre, esmoléu feito você? Cala a boca. Quanto mais as pessoas mandavam ele calar, ele gritava. Sabe por quê? Ele precisava de um milagre. Ele precisava de algo. Ele precisava de um renovo.
ele precisava de uma transformação. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? O que você precisa. Muitas pessoas dizem para você que não vai dar certo, muitas pessoas vão chegar em você e vai dizer que não dá, muitas pessoas vão chegar em você e dizer que você não vai ser ninguém, mas abra a sua boca, olha para o Senhor e diz para ele: Senhor, tem compaixão de mim, olha para mim, Senhor. Ele vai gerar oportunidade. Não deixa a oportunidade passar. Esse homem, quando as pessoas mandavam ele calar, a Bíblia diz: cada vez ele gritava mais alto. Sabe o que ele estava dizendo? Eu preciso de um milagre. Vocês não vão abafar a minha voz. Quanto mais você gritar, eu grito mais alto. Porque quem precisa de um milagre sou eu. Quem precisa de milagre, abre a boca. Quem precisa de milagre, pegue. Quem precisa de milagre, ele se levanta e fala: Senhor, eu não quero perder essa oportunidade. Ele podia ficar chorando naquele lugar, se eu não me engano, quem está passando é Jesus. Jesus, me dá uma esmolinha. Jesus, me ajuda, eu estou com fome. Ele podia pedir só isso. Ele podia pedir simplesmente isso, mas não, ele entende que aquilo é uma oportunidade de mudança de vida. Ele entendeu que aquilo podia mudar a vida dele para sempre. Porque uma decisão, ou ela para a tua vida, ou ela te leva para frente. Ou ela vai estagnar você, ou ela vai fazer você se levantar, jogar a cama, tirar o lençol e falar: eu vou viver para o Senhor, eu quero viver o melhor dele, é uma oportunidade para a minha vida. Aproveita essa oportunidade, querido. Tem muitas pessoas olhando para você e não acreditam em você. Tem muitas pessoas que olham para você e não acreditam no seu potencial, não acreditam que você vai chegar longe. Tem muitas pessoas que estão olhando para você dizendo que você não vai ser ninguém. Mas deixa eu te dizer, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele acredita em você, porque ele te amou de tal maneira que ele entregou o seu único filho unigênito por amor a você. E a Bíblia diz que mesmo em você ainda sendo pecadores, ele morreu por nós. Sabe por quê? Porque ele acredita em mim e em você. Há algo em mim e em você que ele está olhando. As pessoas estão dizendo: você não tem potencial, e o Senhor está olhando para você. Tem. Sabe por quê? Porque quem criou foi eu. Ele é projeto meu. Foi eu que criei, eu criei para um propósito. Ele nos criou para algo. Aproveita a oportunidade que Deus tem para a tua vida. Enxerga essa oportunidade do Senhor. Se esse homem não enxergasse a oportunidade que Deus tinha para ele, ele ia permanecer naquele lugar pobre, medíocre e cego. E a multidão: cala a boca. Jesus para e fala: traz ele aqui. Você acha que só ele precisava de um milagre naquele lugar? Você acha que só ele precisava de uma cura naquele lugar? Tinha muita gente que precisava de uma cura, mas não aproveitou a oportunidade. Deus não está preocupado com a plateia, apenas para estar lá, para estar para algum. Não. Deus não está preocupado com isso. Deus que é verdadeiro, nos adora a todos. Que adore Ele em espírito e em verdade. Muitos estavam ali só para ver o que Ele fazia. Mas existia um homem. Ele apenas não queria ver o que Jesus fazia. Ele queria que Jesus fizesse na vida dele. Ore para Jesus fazer na vida do seu irmão, mas peça a Ele também: Senhor, faça a minha. Eu não quero perder a oportunidade de dar olhos espirituais. Peça ao Senhor: tira a cegueira de mim, Senhor. Que eu aproveite cada momento que o Senhor tem para a minha vida. E por último, eu quero falar para você, em terceiro lugar, aos que criam a oportunidade. Tem aqueles que não enxergam, tem os que aproveitam, tem aqueles que criam a oportunidade. E aqueles que geram a oportunidade. Se eu fosse colocar aqui numa pirâmide, colocava aqui 3 níveis de pessoas. Colocava 3 níveis. Qual o primeiro nível, pastor? O primeiro nível de pessoas que eu colocaria aqui, que ele é aquele que fica falando: ah, pastor, eu não tenho oportunidade. Ah, pastor, ninguém me ajuda. Ah, pastor, tudo é difícil para mim. Esse é o primeiro nível de pessoa. Que ele não tem oportunidade, que ele murmura e que tudo é difícil para ele. Que nada muda na vida dele. Tem pessoas que só choram, só reclamam. E
eu não estou falando isso aqui não, pastor, isso aqui é para mim que não é crente, não, é para crente também que tem grito que só é chorão. Eu conheço cristão que você chega e fala para ele como é que está, por exemplo, o armário está vazio, o autor na prova, o autor isso. Eu nunca vejo o irmão viver bênção, parece que a vida dele é pior do que quem não é crente. Nada dá certo na vida dele, nada vai para frente, e vive a vida inteira. A vida inteira apresentando um Deus que parece que não faz milagre, porque nada dá certo, tudo dá errado, tudo é difícil para ele. Querido, deixa eu te dizer, talvez você está aqui e você fala, pastor, o senhor não sabe das minhas lutas, o senhor não sabe da minha dificuldade, o irmão que está do teu lado, ele tem a luta dele também. Escutei um testemunho essa semana, de uma freira desceu, uma moça entrou dentro do ônibus, e quando ela entrou dentro do ônibus, um rapaz veio, sentou do lado dela numa cadeira com a lata de bebida na mão. Se eu estou contando lenda para vocês não, mas um testemunho eu escutei a semana, real. E aquele rapaz sentou com a lata de bebida do lado dela e ela começou a se incomodar. Ele bebendo ao lado dela. E toda a parada que o ônibus parava, ele descia e comprava uma latinha de bebida. E bebendo ao lado dela. Na terceira parada que o ônibus parou, ele desceu, comprou outra lata de bebida. E aquela mulher olhou para a outra que estava do lado dela, fez, mas que bêbado chato. A mulher olhou para ele e fez, esse bêbado é meu irmão. E ela olhou para ela e fez, sabe por que ele está assim? Ele está voltando do trabalho agora, a filhinha dele, 3 anos, acabou de morrer. Você não sabe a dor que ele está sentindo. Ele acabou de perder a única filha que ele tinha de 3 anos. Aquela mulher olhou para ele e julgou ele. Você não sabe a dor do seu irmão, às vezes para ele ajudar o outro. Ele não sabe o que ele está passando, é fácil a gente apontar o dedo. Mas sabe o que eu quero dizer para você com isso? Talvez a sua luta não chega nem perto da que o seu irmão está passando do seu lado. E às vezes ele está dando glória a Deus e aleluia, e você está lá, nada muda, nada, tudo é difícil para mim. Não, levanta a cabeça. Olha para frente. O autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus. Olha para Ele. E a primeira pirâmide é essa, as pessoas que ficam lá, só chorando, reclamando. E no meio da pirâmide eu colocar, igual esse cego, que está esperando a oportunidade, ele não sai do lugar. Mas ele está lá, está até bom, porque ele espera a oportunidade que vem e abraça. E aí já é menos pessoas, porque mais tem pessoas, a maioria só chora, vamos ser sinceros. E lá no meio, colocaria lá aquela quantidade de pessoas que aproveitam a oportunidade. E por último, eu colocaria aqueles que criam a oportunidade. Lembra de Zaqueu? Por causa do horário, mas você quiser marcar na sua Bíblia, Lucas 19, lá do verso 1 ao verso 6, um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus está passando daquele lugar. E Zaqueu, ele quer ver quem é Jesus. Ele queria saber quem Jesus é e ele corre para ver Jesus. Só que a Bíblia diz que quando Zaqueu chega naquele lugar, a multidão era muito grande. A multidão era enorme, Zaqueu não conseguia chegar onde Jesus estava. Porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele era grande, assim feito ele. Aí para passar no meio da multidão não deu. Zaqueu não conseguia ver quem era Jesus. Você acha que ele voltou para casa? Ele foi embora? A Bíblia diz que Zaqueu ele sobe numa figueira. Ele sobe numa figueira e fica olhando Jesus lá de cima. E quando Jesus olha para Zaqueu naquela figueira, Jesus faz Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém me hospedar na tua casa. Hoje, Zaqueu, eu quero me hospedar na tua casa. Zaqueu, ele gerou a oportunidade, ele não esperou, ele criou a oportunidade. Enquanto está todo mundo chorando, se levanta. Enquanto está todo mundo olhando para você, dizendo que vai dar errado, olha para ela e fala, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Há uma palavra sobre minha vida, eu sou filha, eu sou filho, eu tenho um Deus que me ama, e nele eu sou vencedor. Quiser ficar chorando, fico, mas eu vou me levantar. Quiser pegar minha mão, pegue, porque eu não vou ficar parado. Se levanta, vai viver o melhor de Deus. Não se prenda ao choro, não se prenda à mágoa. Se levanta. Ah, pastor, meu relacionamento não deu certo. Esquece que não deu certo. Vai viver um novo. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu perdi o meu filho. Eu não quero mais ser filho. Querido, Deus vai te dar novos filhos. Não se prende. Não fica preso a isso.
Não se prenda à mágoa. Tem pessoas que passam a vida inteira por causa do erro, por causa de algo que não deu certo, presa naquilo, acha que não tem mais alegria, acha que não tem mais paz. Pastor, meu pai me criou assim, meu pai me ensinou assim. Esquece o que teu pai te ensinou e cresce dessa maneira. Se foi coisa boa, amém, mas se vê que está errado, abraça o novo de Deus, filho. Vive o melhor dele. Meu pai não gostava de crente, falou, não gosto de crente. Quando eu cheguei lá, eu falei, agora eu sou crente. E aí, gosta de mim ou não? Ele falou, amo você. Pronto, já aprendeu a amar crente. Pronto, simples e fácil. Porque eu entendi isso, eu entendi que eu estou vivendo o melhor de Deus. Antes vivi em cima de uma moto, bêbado, bagunçando na rua, ensinando os jovens a beber. Tinha uns que pediam ainda a mim, não podia ver uns grandes que passavam pedindo, vou entregar do nome, dizer que é do nome, não podia me ver. Num bar que ele ia chegar a ver, ei, um copinho de alcatrão aí, vai, por favor, mano, vai. E eu pagava, escondido do pai. Era ele e outros, não podia me ver no bar, e eu tomei cachaça. Ensinei a beber, mas glória a Deus veio para Jesus. Aleluia. Está aqui. Está aqui. Olha a vida que eu levava. Mas um dia, dentro de um quarto, chorando, sem ninguém ver, eu aproveitei uma oportunidade e falei, Deus, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Porque eu pensava que na vida todo mundo dava certo e na minha dava errado. Mas eu falei, não. É eu que estou tomando a atitude errada. É eu que estou tomando a decisão errada. Vou tomar uma decisão da minha vida agora. Eu quero viver para Cristo. E foi uma decisão que mudou toda a minha vida. Uma decisão que você toma, querido, ela muda a sua vida para sempre. E esse Deus de oportunidade, Ele está presente aqui nesta noite, gerando oportunidade para você. Cria oportunidade. Só de você estar aqui hoje, talvez, pastor, eu não sou crente. Eu não sou crente, pastor, mas eu vim no culto. Glória a Deus. Eu ia para uma célula, quando eu saía da célula, eu vou ser sincero com você, sabe quando eu ia beber. E sabe, as pessoas olhavam para mim e falavam, tu vai para o culto, vai para a igreja e tu vê beber. Eu falei, eu não sou crente, pelo menos estou visitando. E tu está só bebendo. Eu pelo menos visito. E comecei a visitar. Porque sempre eu digo, não aceita Jesus por causa de pessoas. Aceita Jesus por causa do que você quer. Porque tem pessoas que colocar na sua mente, aceita. Não, querido, eu não concordo com isso. De colocar o dedo na cara de alguém e falar, você tem que aceitar. Não, tem que aceitar mesmo. Mas está aqui, ó. Quando você decidir de você. Eu não concordo com pessoas que forçam pessoas a aceitar Jesus. Porque ninguém me forçou. Eu, com direito de escolha, eu tive a escolha, o mesmo direito que você tem. Se você está aqui hoje, você já está gerando uma oportunidade, você está criando oportunidade de viver o reino de Deus. Ela está dando para você aleluia. Você já está gerando oportunidade. Pastor, mas eu não sou crente, mas começa a criar. Começa a criar oportunidade. Uma hora ele vai marcar um encontro com você. Porque ele marcou um encontro comigo. E esse mesmo Deus, ele muda qualquer um, filho. Nada para ele é impossível. Amém? Fica de pé.